Olá, seja bem-vindo à nossa jornada bíblica Peregrinos. Estamos no nosso 5º dia. Para quem não me conhece, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova. E nesse canal Diário Espiritual, nós queremos trazer para você esses 30 dias de caminhada com a Palavra de Deus. Então, quero convidar você a caminhar conosco. Já vem preparado, olha, mochila nas costas, aguinha, para a gente recuperar as forças e seguir em frente até o 30º dia. Vamos lá? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós somos convidados a conhecer um pouco mais do profeta, dos profetas, né? E o profeta, assim, enorme, que tem grande profundidade e muitas histórias, muita importância na vida do povo de Deus. E também muitas citações no Novo Testamento é o profeta Isaías. O profeta Isaías viveu em um momento difícil em que o povo vivia, infidelidade, muitos reis complicados em que ele fazia profecias para corrigir, profecias contra as nações, profecias no exílio. Enfim, a profecia de Isaías é muito extensa. No entanto, nós estamos com um olhar fixo na nossa história de salvação. E como o cumprimento perfeito da lei e dos profetas se encerra numa pessoa que é Jesus Cristo, nós vamos pegar aquilo que em Isaías aponta para ele. Nem tudo, mas aquilo que nós consideramos talvez o mais importante e essencial. Vamos conversar um pouco sobre aquilo que é a missão de Isaías e o que isso quer dizer para nós também hoje. A vocação de Isaías está aqui no capítulo 6. Queria que você pegasse comigo, Capítulo 6 de Isaías. É um capítulo curto, nós vamos ler ele inteiro, mas para nós entendermos como Deus chama um profeta e qual deve ser a postura dele. No ano em que morreu o rei Osias, viu o Senhor sentado em trono alto e majestoso. A orla do seu manto enchia o templo. Acima dele se erguiam serafins, cada qual com 6 asas. 2 cobriam-lhes o rosto, 2 o corpo, e 2 serviam para voar. Exclamavam um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está repleta de sua glória. Pausa pequena aqui. Você se lembra de alguma coisa? A nossa proclamação na Santa Missa, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. E a emenda com Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Aqui, profeta Isaías. Vamos continuar. Versículo 4. O clamor dessas vozes começaram a tremer as portas em seus gonzos, e o templo encheu-se de fumaça. Exclamei então: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, vivo entre um povo de lábios impuros, e no entanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins voou para mim, segurando uma brasa tirada do altar. Com ela tocou meus lábios, dizendo: agora que isto tocou teus lábios,
tua culpa está sendo tirada, teu pecado perdoado. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Respondi: estou aqui, envia-me. E ele me disse: vai dizer a este povo: ouvi bem, mas sem entender. Vede bem, mas sem perceber. Torna pesado o coração desse povo. Ensurdece-lhe os ouvidos. Cega-lhe os olhos. Que não tenham olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para entender, converter-se e ser curado. Perguntei: até quando, Senhor? Respondeu-me: até ficarem desertas as cidades, sem habitante algum, as casas vizinhas sem moradores e os terrenos abandonados, desocupados. O Senhor terá levado para longe o cidadão, só o abandono crescerá na terra. Mas se sobrar apenas 1/10, se mais uma vez for cortado como carvalho, que depois de derrubado só deixa o toco, esse toco ainda será uma semente sagrada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Só esse trecho aqui já diz tanta coisa que não dá para se ater tanto. Mas vamos pegar algumas coisas importantes. Deus chama e dá uma visão a Isaías que ele viu o céu, o trono de Deus. Claro, nós sabemos que Deus é Espírito, mas ele vê, uma visão que é traduzida para o homem, né? Para que o homem entenda o que está sendo feito, está sendo falado. Essa é a visão traduzida para Isaías. E Isaías vê a glória de Deus, e quando ele se depara com a glória de Deus e aquelas vozes que enchem aquele lugar da fumaça, do perfume, do incenso, Isaías diz: eu estou perdido. Olha o que eu acabei de ver. Mas Deus purifica os seus lábios, perdoa os seus pecados e o envia para dizer àquele povo de lábios impuros, de coração impuro, de ouvido difícil. Não é que Deus está mandando aqui ele falar assim: agora você vai deixar todo mundo cego, surdo e mudo. Não, não. Isaías vai falar claramente aquilo que Deus manda dizer, aquilo que Deus mandou falar. Isaías vai explicar as coisas, mas por causa da obstinação daqueles corações duros, corações fechados, eles não vão compreender, eles não vão aceitar. Se a gente for lá para o Novo Testamento e ver uma outra profecia que Isaías faz e que Jesus lê, e o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu, enfim, naquela sinagoga de Cafarnaum, o que acontece imediatamente é que aqueles homens começam a dizer uns para os outros: mas esse não é o filho de José? A gente não conhece seus irmãos? Por que ele está? De onde vem essa sabedoria? E Jesus vem e continua falando de forma que eles não aceitam lá em Nazaré. Não aceitam Jesus. Isaías também vai ser muito rejeitado. Isaías também vai ter muitas dificuldades, muitos problemas. Mas assim como Isaías, eu e você somos chamados a ser profetas de Deus. Não, como Isaías para ter aquelas visões. Não. Mas diante daquilo que é a vida de Deus, a vida que Deus nos chama a viver, com a nossa vida, a gente vai profetizar. Com o nosso testemunho, nós vamos profetizar e ajudar as outras pessoas a encontrar-se com Deus, como é o projeto salvador de nosso Senhor. A vida dele, daqui para frente, vai ser dedicada à missão de falar ao seu povo, um povo difícil, que está escrito aqui, não vai ouvir, não vai entender, não vai acolher, mas um resto, um toco vai ficar. Esse toco, esse resto, é o tanto do povo de Israel que vai acreditar até o fim. Até Paulo fala isso lá na carta aos Romanos, cita um pouco, mas para nós, o que fica hoje desse trecho é a missão. Você que é batizado, batizada, é um evangelizador
em potencial, por vocação, por missão. E agora é momento de você assumir o seu papel como evangelizador, assumir o seu papel como batizado e falar de Deus para as pessoas. Mesmo que as pessoas se recusem a ouvir, muitos, façam aquele jogo duro, persigam você, te lancem na fornalha ardente, como é um dos episódios aqui no livro de Daniel, com aqueles 3 jovens que foram exilados com ele na Babilônia, ou lancem você na cova dos leões por inveja, mas você vai se manter fiel, você vai se manter firme em Deus. Isaías é um profeta magnífico e que nós devemos imitar os seus passos. Aqui na página seguinte, no capítulo seguinte, tem uma profecia importante, curta, que talvez na época de Isaías não tenha sido compreendida como no Novo Testamento ela é compreendida. A profecia que revela o nascimento do Messias. A situação de Israel é cíclica. Israel obedece, desobedece, obedece, desobedece, obedece, desobedece. Isso aí vem desde o início, é um povo difícil, é como a gente. O povo de Deus é um povo que vai naquela oscilação. A coisa só firma para valer com a igreja, quando Jesus chega e ensina, resolve o problema do pecado de vez, cura Israel, cura o povo, mas a cura ela acontece para quem crê, para quem acredita, e aí se torna cristão, que é o novo Israel, o novo povo de Deus eleito. Não que Israel tenha deixado de ser amado por Deus, não, mas a forma como Deus queria que Israel ficasse é o que hoje nós temos como igreja. Mas naquele tempo, o rei Acaz, ele estava para ser atacado por inimigos. E Isaías diz para ele, olha, pede um sinal para Deus, ainda que seja das profundezas, ou do céu, ou do inferno, mas faz alguma coisa. E ele falou, não vou tentar a Deus, não vou fazer isso. Isaías foi então e fez a profecia. Só que essa profecia, ela ultrapassaria os séculos, porque ela diz de Deus conosco, do Emanuel. Olha o que diz aqui. Isaías capítulo 7, versículos de 10 até o versículo 14. O Senhor continuou falando com Acaz. Disse, pede um sinal ao Senhor teu Deus, quer da profundeza da terra, quer das alturas sublimes. Mas Acaz respondeu, não pedirei, não tentarei o Senhor. Ele disse-lhe, ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar aos homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Está falando de Jesus que vai nascer lá no futuro, 700 anos depois. Porque é por volta do ano 700 antes de Cristo que esse livro tem início. 700 anos depois vai falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Acaz entendeu? Não. Depois segue aqui, ele vai falar de tudo que vai acontecer com Jerusalém e com Israel como um todo. Todos os processos. Olha, o livro de Isaías é realmente muito cheio de profecias, Tem profecias apocalípticas. Você vai encontrar isso lá entre os capítulos 24, 27, 34 e 35 também. Nós temos também esse texto aqui, que é muito conhecido, e que eu queria que você pegasse comigo, em que Deus manifesta o seu amor por Israel. E olha como que ele precisa, viu? Um dos textos, Isaías 43, versículos de 1 a 5. Pega comigo, Isaías 43, versículos de 1 a 5.
Olha só. Eu tenho certeza que você, em algum momento, se você participa da renovação carismática, o grupo de oração, certamente você conhece esse texto aqui. E agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que te modelou, Israel. Não tenhas medo, que fui eu quem te resgatou. Chamei-te pelo próprio nome, tu és meu. Se tiveres que atravessar a água, contigo estarei, e na inundação não te vais submergir. Se tiveres que andar sobre o fogo, não te vais queimar. As chamas não te atingirão. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu forte. Para pagar tua liberdade, dei o Egito. Para ficar contigo, entreguei a Etiópia e Sabá. Pois és muito precioso para mim. E mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Gente, esse versículo 4 está dizendo de Jesus. Mesmo que seja alto o teu preço, e tem preço mais alto, mais caro do que a vida do Filho de Deus. Mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Para te comprar, dou, seja quem for. Olha Jesus aqui. Entrego nações para te conquistar. Não tenhas medo, estou contigo. No Oriente, vou buscar tua semente. E no Ocidente, vou reunir tua gente. Direi ao norte, devolve, ao sul, não segures. Traze de longe os meus filhos. Traze minhas filhas, dos confins do mundo, todos os que estão reunidos conhecidos por meu nome, os que, para minha glória, eu criei, modelei e fiz. Olha só. Gente, isso aconteceu na história do povo de Israel diversas vezes, né? E Deus está falando aqui de novo. Quantas vezes Israel foi dispersado? Porque aqueles que conseguiram escapar de alguma dominação de outras nações ficaram dispersos pelo mundo, né? Na época do Império Romano também isso acontecia. Ficaram dispersos. Estavam fora do território de Israel. Mas Deus sempre quis reunir o seu povo. No tempo de Jesus, Jesus falou isso. Quantas vezes eu quis reunir você debaixo das asas? Olha só. Essa palavra diz da história de Israel durante todos esses anos, durante toda a sua história. Quantas vezes eu quis reunir, mas vocês não quiseram. Agora vai ser tudo destruído, dispersado. Jerusalém, no ano 70, foi destruída, devastada. Mas veja, depois da Segunda Guerra Mundial, olha, a história continua. Israel voltou a ser uma nação. Voltou a ter um estado, um território. Os judeus ainda estão no mundo inteiro, mas existe um lugar onde é a terra dos judeus. Voltou. Olha que sinal maravilhoso. Olha como esta promessa feita lá no tempo de Isaías se cumpre. Meu irmão, minha irmã, você pode confiar nas promessas de Deus. Você pode confiar nas promessas de Deus, pode ter certeza que Ele as cumprirá. Porque Ele sempre cumpre as suas promessas. E olha que a gente não merece. E olha que a gente é muito infiel muitas vezes. Mas veja, a fidelidade de Deus na história. Por que isso aqui é tão importante? Porque fala de como que Jesus vai ser essa conta que foi paga. Que Isaías está dizendo aqui, versículo 4, olha só. Pois és muito precioso para mim, e mesmo que seja alto o teu preço, é Deus falando. O que é um preço alto para Deus? É a ti que eu quero, para te comprar eu dou, seja quem for. Entrego nações para te conquistar. Ele deu seu próprio Filho para nos salvar. Que profecia maravilhosa. Mas vamos seguir, porque senão não dá tempo da gente pegar aqui ainda outros trechos importantes do livro do profeta Isaías. Nós temos aqui também, ó, no capítulo 49.
ele vai dizer aqui também um pouco sobre o servo, né? O cântico do servo, o segundo cântico do servo, Isaías 49, né? Olha que bonito. Até o Padre Jonas fez uma música sobre isso. Escuta-me, terras além do mar, povos distantes, atenção. Desde o seio materno o Senhor te chamou, desde o ventre da minha mãe já sabia o meu nome. Olha só, isso aqui, o meu irmão fez uma música sobre esta passagem bíblica, né? O servo Israel. Está falando da eleição do povo de Deus, do amor de Deus. E ele vai continuando, vai falando dessa libertação durante muito tempo, né? Que esse é o servo de Deus escolhido. Israel é esse servo de Deus. E ele vai continuar com as suas profecias de amor pelo povo, mas eu quero chegar num ponto em que eu considero assim muito importante, que está no capítulo 52, finalzinho do capítulo 52. Por quê? Porque dentre essas muitas profecias de Isaías, esse capítulo 52 vai falar de um momento importantíssimo, chave, dentro do mistério da nossa salvação. Afinal de contas, nós estamos com o olhar focado na nossa história de salvação, que é a paixão de Cristo. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi precisamente para esse momento, e olha a ligação do capítulo 43 com esse capítulo 53, onde, olhando, claro, à luz do Evangelho, depois de conhecer o Evangelho, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente olha para o profeta Isaías e consegue enxergar, nossa, é Jesus. Eu dou seja quem for, é Jesus. E ele vai falar desse servo. Esse servo será vitorioso. E qual vai ser essa vitória? Essa obediência fiel à vontade de Deus, essa entrega maravilhosa. Vamos ler. Quarto cântico do servo, está no capítulo 52, versículo 13. E a gente vai entrar no capítulo 53, vamos até o versículo 5, pelo menos, tá bom? Eis, o meu servo terá êxito, vai crescer, subir, elevar-se muito, de tal forma ele já nem parecia gente. Tanto havia perdido a aparência humana, que muitos se aterrorizaram com ele. Assim também causará surpresa à multidão das nações. Por sua causa, reis levarão a mão à boca, pois estarão vendo coisas que ninguém jamais lhes tinha contado, das quais nunca ouviram falar. Quem vai acreditar na notícia que trazemos? E quem relatar o poder do Senhor, a quem relatar o poder do Senhor, crescia diante dele como um broto, qual raiz que nasce numa terra seca. Não fazia vista, nem tinha beleza a atrair o olhar, não tinha aparência que agradasse, era mais desprezado e abandonado que todos, homem do sofrimento, experimentado na dor, indivíduo de quem a gente desvia o olhar, repelente dele nem tomamos conhecimento. Eram, na verdade, os nossos sofrimentos que ele carregava, eram as nossas dores que levava às costas. E a gente achava que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e massacrado. Mas estava sendo transpassado por causa das nossas rebeldias. Estava sendo esmagado por nossos pecados. O castigo que tínhamos que pagar caiu sobre ele, como os seus sofrimentos veio a cura para nós. Dispensa, né? Comentários. É Jesus aqui. Já lá no profeta Isaías, e quem vive com profundidade, mergulhando na liturgia da Semana Santa, experimenta e já conhece esta leitura, que fala de Jesus o tempo todo. E começa dizendo, parece um paradoxo, parece uma loucura.
Eis, o meu servo terá êxito, vai crescer, subir, elevar-se muito, ou seja, vai chegar às alturas. Como assim? Continua depois a leitura dizendo que a sua aparência não era agradável, que era tão parecia um verme. Por quê? Por causa dos sofrimentos de Jesus, e aqui estão os sofrimentos que Jesus suporta por mim e por você. É o resgate do povo de Deus. Mas nós descobrimos no Novo Testamento que esse resgate de Israel é mais do que aquele que é um povo de uma descendência de Abraão. Israel aqui é o povo que crê, é aquele que tem fé. Se a gente fosse ser muito categórico na genealogia, a gente ia ver que entraram mulheres que não faziam parte do povo de Deus ali. E que, através delas, saíram descendentes importantes. Por exemplo, a história de Ruth, que foi bisavó de Davi, Porque depois, a avó de Davi, porque depois de Ruth foi os filhos dela, aí teve Jessé pai de Davi, José, tudo descendente de Davi, mas Ruth era moabita, não pertencia ao povo de Deus. Mas o que conta? O que conta é a fé. O que conta é crer em Deus e é ser-lhe fiel. E nisso os profetas vão falar dessa fé que é de manutenção, Como a gente fala nos dias de hoje, católico de carteirinha, um cristão mais ou menos. Não, Deus não quer isso. Não basta ser batizado para ser salvo. A porta está aberta, mas eu preciso viver como um batizado. E aqui a importância dessa profecia para nós, que nos aponta Jesus Cristo, na sua paixão, morte e ressurreição. Por que Jesus morreu? Isaías já dizia que por causa dos nossos pecados. Foi por causa disso. Eis aqui um dos mistérios da nossa salvação maravilhosos. Por quê? Porque foi por causa dos nossos pecados. E a gente achava que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e massacrado porque fez alguma coisa errada. Se está sendo tão desgraçado assim a sua vida, se você está tendo essa morte é porque você pecou. Era assim que o povo acreditava. Mas na verdade, ele estava sendo traspassado por causa dos nossos pecados. Ele carregou sobre si as nossas culpas, as nossas dores. A conta que era para eu pagar, para você pagar, foi ele que pagou. Nós precisamos reconhecer a salvação de Jesus Cristo na nossa vida, para assim sermos felizes. Por quê? Porque não só caminhamos como quem vai à igreja e não sabe o que está acontecendo, mas nós sabemos quem nos salvou, nós sabemos por que somos católicos, por que somos cristãos, por que caminhamos com Jesus, por que vamos à igreja, porque amamos os nossos irmãos, porque somos gratos a Deus. Ainda que Deus não fizesse nenhuma graça na nossa vida, e olha que Ele faz muito. Só o fato dele ter vindo e nos aberto a porta do céu já valeria uma eternidade de gratidão para com o Senhor. Eu quero ir terminando e colocar só mais algumas citações para você, importantes. Aqui no capítulo 55, eu vou pontualizar bem rapidinho, que ele vai dizer assim, Vou pegar aqui do início, do versículo 4. Não, do versículo 6, desculpa. Todo o capítulo 55 é importante para nós, mas dentro desse aspecto de que nós descobrimos a vocação de Isaías, E aí estamos dando um salto assim gigantesco em um monte de coisa que Isaías fez, Não dá para... Vamos focar na história de salvação, em alguns pontos dela, dentro do profeta Isaías. Vimos
Jesus, o servo sofredor. Vimos o anúncio de que viria o Messias, lá atrás, o Emanuel. Vimos o cântico do servo sofredor, que é por causa dos nossos pecados. Vimos que Deus, no capítulo 43, vai falar que Ele dá qualquer coisa para nos salvar, para salvar Israel. E aí depois do 53, o cântico do servo sofredor. E agora, uma palavra que era para aquele povo, mas também é atual para nós. Capítulo 55, versículo 6. Procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Chamai por Ele agora que está perto. Que o malvado abandone seu mau caminho, que o perverso mude seus planos, para que se volte para o Senhor, que vai ter compaixão. Retorne para o nosso Deus, imenso no perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, oráculo do Senhor. Pois tanto quanto o céu acima da terra, assim estão os meus caminhos acima dos vossos, e os meus pensamentos distantes dos vossos. Como a chuva e a neve que caem do céu, para lá não voltam sem antes molhar a terra e fazê-la germinar e brotar, a fim de produzir semente para quem planta e alimento para quem come, assim também acontece com a minha palavra. Ela sai da minha boca e para mim não volta sem produzir seu resultado, sem fazer aquilo que planejei, sem cumprir com sucesso a sua missão. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos numa jornada bíblica, caminhando pela história da nossa salvação, e olha o que o profeta Isaías está nos dizendo. Não feche o seu coração à palavra de Deus. Abra o coração, busque a conversão da sua vida, busque a mudança, faça até o fim essa jornada bíblica. Como nós falamos no início, ela não vai preencher todas as lacunas, nós não vamos colocar aqui todos os livros da Bíblia, nem todos os textos importantes com relação à história da salvação, mas alguns pontos principais, como esses que nós vimos hoje, importantes para a nossa vida, para a nossa salvação. Nós queremos acender em você a chama do amor por Deus. Nós queremos acender em você essa chama, essa vontade de querer a palavra de Deus todos os dias na sua vida. Procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Senhor, nós queremos entregar esse dia, esse quinto dia de caminhada, onde nós tomamos impulso no profeta Isaías, para continuar o nosso dia a dia em que Ele nos aponta o Messias, em que Ele nos mostra Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nos fala do nosso compromisso como cristãos e nos propõe, olha, busque o Senhor enquanto se deixa encontrar. Nós estamos aqui porque estamos buscando a Ti e queremos encontrá-lo todos os dias em nossa vida. Dá-nos um coração capaz de realizar a Tua vontade. Amém. Espero que você tenha gostado desse quinto dia, né? Que você tenha ficado animado para conhecer um pouco mais do livro do profeta Isaías, das profecias de Isaías, da história. Tem muita história do povo de Deus, mas o convite para você é que a gente continue. Vamos até o 30º dia. Está preparado? Pega sua mochila, pega suas coisas, sua Bíblia, seu material para anotar, a aguinha para você tomar, um cajado na mão para você prosseguir e ter onde se apoiar. Nós vamos até o fim dessa jornada bíblica com a graça de Deus.